Bom dia, boa tarde, boa noite. Você deve estar estranhando a questão do horário, né? A gente está aqui ao vivo, direto aqui da sede do REST Concursos, a frequência máxima da sua aprovação, e agora a gente começa a resolução da prova da Caixa Econômica Federal, que ocorreu no último domingo, né? Tivemos a prova da Caixa Econômica Federal, e essa foi a última prova que a Sesgran-Rio, que foi a banca responsável, que é a mais famosa pela confecção de provas de bancos pelo Brasil, mais uma vez ela esteve realizando provas no país inteiro, com exceção do Rio Grande do Sul, né? A gente encerra hoje, dia 28, inclusive, o período para recursos dessa prova. Então, daqui a pouquinho, a gente vai te dando mais dicas a respeito de recursos. Nós temos aqui uma questão que, assim, mais uma vez, a gente percebeu um errinho pequeno pela Sesgran-Rio, mas que provavelmente a gente vai ter uma questão invalidada. Para quem fez a prova de gabarito 1, nós vamos trazer, assim como as outras provas, vocês só procurem na sua prova qual é o número dessa questão, que a gente vai trazer daqui a pouquinho mais uma ideia de recursos para vocês, tá bom? A gente já começa essa resolução dessa prova, só lembrando que, no total, a banca ela incluiu, a Sesgran-Rio incluiu uma questão de atendimentos bancários na sua prova de conhecimentos bancários. Falava sobre as 5 forças de Porter. Acredito você, que foi aluno do REST Concursos, teve tranquilidade na hora de fazer a resolução dessa questão também, falou sobre os novos entrantes e alguns outros períodos, né? Mas o aluno que foi do REST, ele teve tranquilidade para fazer essa prova. No primeiro momento, ele se deparou com questões ali que nós podemos contabilizar de 10 a 12 questões tranquilas, vamos dizer assim, de médias para fáceis. E essas questões, elas foram muito batidas, muito repetidas em sala de aula. A gente teve esse cuidado, inclusive, como eu já pré-anunciei, nós tivemos um cuidado, inclusive, de fazer a prova, estar lá presente para fazer a resolução dessa prova, e, acima de tudo, teve um cuidado de explicar aos alunos algumas métricas que são tratadas pela Sesgran-Rio. Uma delas é a inclusão no gabarito da prova de uma frase mestra, né? Que para a maioria das provas era a frase erradicação da pobreza. Então, você precisava colocar lá no item destacado, lá no seu gabarito, a frase erradicação da pobreza. E quando você fazia isso, você automaticamente depois colocaria o número do seu gabarito, ou seja, o número da sua prova lá, e aí nós íamos do número 1 até o número 5, e os alunos daqui do REST sabiam a respeito disso, foram lá e marcaram, fizeram a bolinha certinha lá no número da sua prova, e dessa maneira estavam habilitados a disputar. Portanto, quem não estudou aqui com a gente, não colocou isso lá, essas orientações que nós já passamos, inclusive em sala de aula, aí, pessoal, eu tenho que informar vocês que a banca ela acaba eliminando automaticamente, não se corrige nem a redação, e também não se corrigem as 60 questões que foram da prova de domingo da Caixa Econômica Federal. Passando para cá, sem mais delongas, vamos começar a trabalhar. A gente precisa fazer a resolução dessa prova hoje, só dando uma característica nossa aqui no REST, que sempre que a gente faz a resolução das provas, principalmente na área de conhecimentos bancários, a gente traz as evidências, como o mercado está se comportando diante daquela regra de conhecimentos bancários. Portanto, além da resolução da prova, nós vamos te explicar por que a banca chega naquele gabarito, tá? E qual o sentimento que nós tivemos na hora da resolução dessa prova. Portanto, vem com a gente, até daqui a pouco nós vamos resolver todas essas questões que foram estipuladas desde ontem. Você pode entrar aí no link, está convidando quem você quiser, chama um amigo, chama todo mundo, que sonha, inclusive, em fazer a prova do Bampará, que deve estar com o edital nos próximos dias. Pessoal que está aí, já aqui, a gente já tem aqui na nossa live o Lucas, um abraço, Lucas. Um abraço para Carla, a nossa querida Natália, que foi aluna nossa, eu tenho certeza, Natália, teve uma pontuação boa, e vai dar show daqui uns dias, fazendo aquelas operações de FGTS, de crédito imobiliário lá na Caixa Econômica Federal. Aos nossos alunos REST, que já conferiram o gabarito, é só esperar a hora do churrasco, né, gente? Porque aqui a frequência é máxima em aprovação de concursos. Então, bora o seguinte, bora para a primeira, e daqui a pouco a gente fala mais sobre as turmas do REST para o concurso do Bampará. Já a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho também sobre a Fundação Setap, uma fundação seríssima, isonômica, que vai trazer a prova do Bampará, acredito eu, nos próximos meses. A gente também vai dar um spoilerzinho sobre a prova do Banco do Brasil,
que está na iminência de ter esse edital. Nós também vamos falar a respeito do Banco de Sergipe, que já está bem aí na porta para lançar o seu edital também, aguardando apenas algumas definições. Então, 2024 é o ano dos bancos. Começou lá atrás, no mês passado, com o BNB, tivemos no domingo, anteontem, a prova da Caixa Econômica Federal. Nos próximos meses teremos mais provas pela frente. Portanto, você que está afim de fazer parte desse universo bancário, que é magnífico e maravilhoso, fica com a gente, fica até o final dessa live, que você vai aprender muito já desde hoje. Não para a preparação, você que estava nas turmas da Caixa aqui do REST, continua com a gente vai para o Banpará, a gente vai estar nas turmas do Banco do Brasil, se tivermos também alta demanda nas turmas do Banese, e o BASA também já se ouve falar muito a respeito das turmas do BASA. Portanto, pessoal, vem com a gente, sem mais delongas agora, vamos começar a resolver as questões, está bombando aqui as redes sociais do REST, a gente tem aqui diversas pessoas mandando mensagem para a gente, e a gente fica muito feliz de tê-los aqui com a gente, viu, pessoal? A gente vai começar, vamos para a primeira questão logo. A primeira questão era molezinha. A primeira questão da Caixa Econômica Federal falava sobre algo que foi muito batido nas nossas aulas, que são as famosas garantias, né? Então, todas as vezes que você chega a uma instituição financeira, você precisa, quando vai fazer uma operação de crédito, oferecer as garantias. Essas garantias, elas podem ser pessoais, e nós falávamos muito a respeito disso. Da mesma forma, elas podem ser reais também, quando você oferece um bem, né? Então, quando você oferece um bem, seja ele móvel ou imóvel, naquele momento você está oferecendo uma garantia real. Já quando você oferece algo que dentro do mercado financeiro é uma palavra muito recorrente, que é a famosa fidúcia, né? E aqui nós temos, inclusive, a alienação fiduciária. A fidúcia nada mais é do que você demonstrar confiança numa instituição financeira e a instituição financeira ser recíproca com você. Ou seja, você confia e ela também confia. Aqui o Renato já está até falando para a gente, foi bem reforçado na revisão sobre as garantias. Logo no primeiro horário, quando nós estivemos aqui no sábado falando sobre garantias, né, foi a primeira aula logo, iniciamos a revisão que nós tivemos aqui. Inclusive quero mandar um abraço especial ao professor Pantoja, top masterclass da língua portuguesa aqui no estado do Pará. O professor Pantoja organizou com muita maestria este aulão no sábado, que ocorreu aqui na sede do REST, totalmente gratuito. Portanto, eu quero reconhecer, enaltecer o trabalho do professor Pantoja, que tem ajudado muitas pessoas a realizar o seu sonho de ser funcionário público, viu? Então, fica aqui o meu reconhecimento, o meu abraço, a sensibilidade do professor Pantoja, que com o apoio do professor Alfredo Costa e uma equipe magnífica de professores, passou o sábado inteiro aqui trazendo questões que caíram aí na tua prova. A prova de língua portuguesa, o Pantoja matou a pau, trouxe tudo que realmente caiu na prova, nesse período em que ele trouxe a formação para os alunos que fizeram o concurso da Caixa Econômica Federal. Então, reconhecer aqui o trabalho do meu grande amigo Pantoja, pessoa da mais alta estirpe, a quem eu considero muito, viu? Então, gente, olha só, a Carla está até dizendo aqui, verdade, gostei muito da prova de conhecimentos bancários. Olha aí, Carla, diz aí pra gente, Carla, quantas questões tu acertou lá de conhecimentos bancários? Fechou, deu show? Tudo certinho, molezinha, né? Foi bacana demais a prova de conhecimentos bancários, a gente vai ver isso aqui na prática, tá? Portanto, aqui nas garantias pessoais, antes da gente chegar na questão, só para te falar, nós temos o aval, tá bom? E nós também temos aqui, no caso, a fiança, tá? Então, todas as vezes que você vai alugar um apartamento, fazer um contrato de apartamento, citando como exemplo, você faz uma fiança, você precisa de um fiador. Da mesma forma, todas as vezes que você vai até uma instituição financeira e você faz ali, por exemplo, a emissão de uma cédula de crédito bancário, as famosas CCBs, você está fazendo um aval, você precisa de um ou mais avalistas, a mesma coisa aqui de um ou mais fiadores. Então, tudo isso daqui foram falados nas aulas, e só que aqui a questão diz o seguinte: considere a hipótese de a Caixa Econômica Federal aceitar, no contrato de um empréstimo concedido a determinado cliente, o depósito de um conjunto de joias valiosas, como garantia pela amortização total da dívida contraída. Esse tipo de garantia é denominado, eu não aceito que os nossos alunos tenham errado essa questão, porque estava na cara que isso daqui é um penhor, né?
E aí nós temos a seguinte questão bem aqui. Se você entrar agora lá no site da Caixa Econômica Federal, você vai ter a oportunidade de ler isso daqui na área lá de penhor. Você vai ler que é o que o penhor. Está bem aqui descrito. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Você tem o quê? Bens valiosos. Isso aqui é o quê? Uma aliança, né? Seu namorado aí que ainda não te pediu em namoro, pode dizer para ele trazer uma aliança para ti bacana aí, mas não vai penhorar. Pelo amor de Deus, não faz a penhora dessa aliança ou desse anel de compromisso lá na Caixa, não. Pelo amor de Deus, tá? Porque a Caixa Econômica Federal tem um monopólio sobre o penhor de joias aqui no país, tá bom? Então, aqui nós temos o seguinte, o penhor Caixa é uma linha de crédito com uma das menores taxas do mercado e sem burocracia. Com o penhor, você sai com o seu dinheiro, e esse material aqui, pessoal, se estiver um pouquinho desfocado aí para vocês, peguem aí, tá? O PDF foi disponibilizado a vocês. Portanto, dê uma olhadinha aí, que esse PDF foi disponibilizado para vocês também, tá? E lá diz o seguinte, isso aqui foi retirado lá do site da Caixa. Com o penhor, você sai com seu dinheiro na hora, sem a necessidade de análise cadastral ou avalista, tá bom? Se não tem a necessidade de avalista, não pode ser aval. Além disso, seus bens ficam em total segurança no cofre da Caixa. Você pode renovar seu contrato quantas vezes precisar. E depois de quitar seu contrato, você recebe seu bem de volta. Portanto, não teria como ser uma garantia pessoal, porque na garantia pessoal o que você oferece é sua assinatura, é seu nome limpo junto aos órgãos de proteção ao crédito e também o seu score bancário, vamos dizer assim, o seu histórico de negociações e de bom pagador. Portanto, como ele ofereceu joias valiosas e você sabe que o monopólio da Caixa Econômica Federal está lá entre os objetos sociais da Caixa que constam no Estatuto da Caixa, tem lá dizendo que ela tem um monopólio sobre o penhor de joias no Brasil. Portanto, gabarito, letra B, questão correta, penhor, tá? Não tinha como ser aval, porque nós já dissemos, aqui nesse caso, uma garantia real, não era uma garantia pessoal, e aí nós não tínhamos como ser fiança, porque também é garantia pessoal aqui, também é uma garantia pessoal. Aqui era hipoteca, a questão não fala sobre posse e propriedade diretamente ao tomador do empréstimo, fala que isso fica diretamente lá na Caixa. Ele concedeu, né, a Caixa concedeu e ela pegou esse depósito, ela entregou na Caixa um conjunto, então ela colocou lá no cofre da Caixa, como diz aqui no site, né, você coloca no cofre da Caixa, tá bom? E aqui nós também temos alienação fiduciária, a Caixa não se tornou proprietária desse conjunto de joias até que se pagasse a última parcela deste empréstimo. Portanto, também não tinha como ser alienação fiduciária. O bem não ficou alienado, ele ficou penhorado na Caixa Econômica Federal. Portanto, letra B, correta. O Lucas está dizendo aqui para a gente, quase caio nessa por conta da palavra contrato, que lembra logo fiança, mas depois vi de fato que se tratava de penhor. Caio, meu grande amigo Caio, um abraço, Caio, está dizendo aqui que essa questão foi tranquila, né? Feliz demais por saber que vocês acertaram uma questão dessa, que é uma questão que estava na cara, e que aqui eu tenho quase certeza que quem estudou aqui no resto, de fato, já sabia disso, porque no sábado nós falamos a respeito e entendemos, de fato, o que era cada modalidade de garantias, tá? Portanto, Vitor, o pessoal está só pedindo aqui a questão do PDF, tá? O Vitor, nossa assessoria aqui, o Vitor vai já disponibilizar para a gente o PDF para que a gente consiga tê-lo o mais rápido possível. Pessoal, só comenta aqui para mim, vocês não estão encontrando o PDF, é isso? Vocês não estão encontrando o PDF? Quem estiver na live aí, por gentileza, só comenta aqui para mim sim ou não. Já tem o PDF ou não? Tem o PDF aí? Sim ou não? Só diga aí para mim. A Maria está ela né? Mas ela está dizendo que ainda não está. Então, portanto, a gente já está pedindo aqui para a nossa assessoria, no caso o Vitor, a Carla também está dizendo que ainda não, mas a gente vai já disponibilizar isso daí. Por enquanto, tudo tranquilo, né, pessoal? Tudo tranquilo, tudo bacana. A questão muito fácil relacionada a isso. Estão conseguindo ver direitinho aqui? Estão conseguindo ver as questões direitinho, né? Tá bom? Então, olha só, vamos passar aqui agora para a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte, considerando a estrutura organizacional da Caixa Econômica Federal, a decisão final relacionada
a definição das linhas estratégicas de atuação, das diretrizes empresariais, da orientação geral dos negócios e do monitoramento e da avaliação dos resultados da empresa, fica a cargo de quem? Então, olhem só o que diz o artigo 38 do Estatuto Social da Caixa, tá? Que fala das competências do Conselho de Administração. Então, ele fala que o Conselho de Administração, ele monitora, tá? Estão vendo aí? Monitora a gestão, o cumprimento das metas e resultados. Então, bem aqui, na sexta-feira, nós falamos muito a respeito disso, nas aulas que nós tivemos sobre o Estatuto da Caixa, nós falamos que o todo-poderoso da Caixa é o Conselho, que é formado por 8 pessoas, né? São 8 conselheiros que formam o Conselho de Administração da Caixa. Portanto, aqui a comprovação vem lá do Estatuto da Caixa, nós batemos muito nessa tecla, que é o Conselho de Administração da Caixa, que tem essas definições, e o próprio Estatuto está aqui para nos comprovar, como diz aqui no artigo 38, tá? Então, ele aprova as orientações gerais dos negócios da Caixa e das suas controladoras, ele é quem traz a estratégia corporativa, os planos de investimentos, o plano de capital, o orçamento geral da Caixa, ele é definido pelo Conselho, é ele que tem essa competência, incluindo a aprovação e alteração do orçamento anual de suas controladoras. Portanto, não poderia ser a diretoria executiva, nem o presidente da Caixa sozinho, ele não toma essa decisão, a corregedoria também não, a ouvidoria também não, portanto, o gabarito aqui é a letra E, tá? Conselho de Administração é o que nós temos, tá bom? Então, a Carla aqui, infelizmente, ela não visualizou direitinho essa questão e acabou marcando, está dizendo aqui para a gente que ela acabou marcando a diretoria, tá, Carla? Mas, nesse caso, a diretoria executiva ela não tem a competência para tomar todas essas decisões aqui. Nas aulas nós falamos que o comando da Caixa Econômica Federal ele é feito em parceria do Conselho de Administração juntamente com a diretoria executiva da Caixa. Porém, as maiores decisões, como estão aqui o monitoramento e a avaliação dos resultados da empresa, aí nesse caso quem faz essa avaliação estava bem aqui, monitorar a gestão e cumprimento das metas, né? E por esse motivo, se nós temos essa questão aqui, letra E, Conselho de Administração. Passando mais adiante, agora nós vamos falar de mais uma questão que estava lá na prova da Caixa, domingo, tá? E a questão aqui diz o seguinte: na estrutura organizacional do Sistema Financeiro Nacional, cada uma das instituições exerce uma função específica, tendo em vista sua forma de atuação. A Caixa Econômica Federal deve ser enquadrada no âmbito do Sistema Financeiro Nacional como uma instituição cuja função principal é, então a Caixa ela não regula as outras instituições financeiras, ela não supervisiona as outras instituições financeiras, ela não é uma autoridade monetária do país, e ela também não faz a normatização do Sistema Financeiro Nacional. Aqui nós temos o Bacen, né? Nós temos o Bacen. Aqui nós também temos a nossa autoridade monetária e aqui nós vamos ter o Conselho Monetário Nacional. Então, o que ocorre aqui, pessoal? Nós vamos aqui rapidinho olhar para o que diz o artigo 4º do Estatuto. Eu estou seguindo, pessoal, só para explicar, eu estou seguindo a ordem do gabarito número 1, tá? Estou seguindo o gabarito 1, tá? Só para a galera ficar aí, procure, se a prova de vocês era 2, A3, A4 ou A5, aqui o Renato está falando a respeito da questão de fintechs. A gente falou a respeito da questão de fintechs no início da live, Renato. É o seguinte, a questão de fintechs ela está relacionada a atendimento bancário, tá? Portanto, a gente não trataria nessa aula, porque a competência sobre atendimento bancário ficaria a cargo de outro colega. Mas o que ocorre? Nós sabemos que ali, como o próprio texto já entregava, a questão dos novos entrantes, né, o que eles trazem para dentro do sistema financeiro. Então, por esse motivo, o correto lá seria aquela que traz novos entrantes, sobre as 5 forças de porta. Mas, nesse caso, acredito que o REST vai trazer esse esclarecimento melhor a respeito dessa questão, que era de atendimento bancário. Estritamente falando sobre o que nós trabalhamos nos cursos do REST, a gente está tratando sobre as questões de conhecimentos bancários. Ok, Renato? Então, beleza. O Caio também está dizendo que foi tranquila. E é isso. Então, gente, olha só. Aqui no artigo 4º, que fala sobre os objetos sociais da Caixa e também sobre as suas vedações, ele diz o seguinte:
que ela é operadora quando nós temos aqui, por exemplo, atuar como agente financeiro dos programas oficiais de habitação, saneamento e infraestrutura, e aqui embaixo, e operar como sociedade de crédito imobiliário para promover o acesso à moradia, especialmente para a população de menor renda. Os nossos alunos lembram que durante as aulas eu falei bastante sobre os operadores do Sistema Financeiro Nacional, prioritariamente aqueles que trabalham em função do governo federal. Então, nós temos, por exemplo, a Caixa, ela é operadora do crédito imobiliário, né? Ela também cuida dos processos de financiamento das obras de saneamento, das principais obras de saneamento que nós temos no país, em infraestrutura, tá? Nós temos a Caixa fazendo isso aqui também, infraestrutura. E aqui nós temos também o Banco do Brasil, que é o operador do crédito rural, e também do crédito industrial. Lembram disso, pessoal, que a gente falou muito nas aulas a respeito disso, crédito industrial, e nós temos o BNDES, que é operador do crédito de longo prazo, trabalhando diretamente com essas operações. Portanto, os nossos alunos sabiam que nós temos aqui 3 destaques de operadores. Nós temos a Caixa Econômica Federal, operadora. Se aqui estivesse perguntando sobre o Banco do Brasil, nós também escolheríamos como operador, e se fosse o BNDES aqui nessa questão, nós também traríamos a opção operador, tá? Portanto, os nossos alunos conheciam a respeito disso, nós falamos demais sobre esses operadores do mercado financeiro, eles têm uma importância gigantesca para o mercado financeiro. Nós vimos, inclusive, agora há pouco aqui, que a Caixa Econômica Federal, ela realiza esse tipo de operação de crédito imobiliário prioritariamente para populações de baixa renda, porque nós estamos falando de um objeto social, do papel social da Caixa Econômica Federal, a instituição que, se Deus quiser, você vai trabalhar. Portanto, pessoal, isso daqui foi muito batido nas aulas que nós tivemos, falamos sobre diversos operadores do mercado financeiro, os 3 principais, que no caso são a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e também o BNDES, cada um no seu ramo de atuação. Só para vocês verem, o destaque também fica a questão do Banco do Brasil. Quem vai fazer prova do Banco do Brasil, se Deus quiser ela sai em breve, já fica sabendo que o Banco do Brasil é o principal operador, ele não é o único, mas ele é o principal operador do crédito rural no país, como também do crédito industrial do país, tá ok? Isso aqui está no artigo 4º do Estatuto Social da Caixa, que fala sobre o objeto social e as vedações da Caixa, tá ok? Vamos agora à 4ª questão. Essa 4ª questão é muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre ela. Essa 4ª questão, olha só, pessoal, o PDF está no grupo oficial da turma. Todo mundo que puder solicitar, faz isso lá no WhatsApp 980185587, tá bom? Então, está dizendo aí que vocês podem pedir, solicitar o PDF dessa resolução das provas hoje, tá bom? A partir já podem solicitar no WhatsApp da turma, tá? O número, repetindo, 980185587. O Lucas está dizendo que essa questão foi bem tranquila também, que bom, né, Lucas? Cara, o Lucas tá com cara de que vai pegar o crachazinho azul aí, né? E o Caio também falou que foi tranquilo essa questão, bacana, Caio, que bom. A Carla também está aqui com a gente, Carla bem ativa. Obrigado, Carla, pela participação. Vamos falar então dessa questão aqui. O mercado de reservas bancárias reflete uma das mais importantes inter-relações entre o Banco Central do Brasil e os bancos comerciais. Nos respectivos balancetes consolidados, essas reservas são lançadas como passivo do Banco Central, mas como ativo dos bancos comerciais. As reservas bancárias formam uma parte expressiva do chamado mercado, e aqui o gabarito era a letra B, de bom. E aí, pessoal, o seguinte, quando nós tratamos a respeito do sistema de pagamentos bancário, nós falamos muito que os bancos precisam ter no Banco Central
uma conta de reserva bancária. E essa conta nada mais é que dinheiro, né? Money, e aqui money, de monetário, tá? Então, elas precisam ter essa conta de reserva bancária lá no Banco Central. Inclusive, nós falamos a respeito da importância que as instituições financeiras têm quando elas desempenham essas contas. Então, se elas são aderentes a esse tipo de conta, elas têm acesso a linhas de crédito do Banco Central. Falamos que essas contas são contas caras, portanto, nelas não fica a questão do câmbio. Poderia confundir com a questão do crédito, mas não se está fazendo isso aqui, não é o que está pedindo, aqui nós estamos falando a respeito das reservas bancárias, daquilo que fica lá no Banco Central. Não era no mercado de capitais, criptomoedas, a questão foi totalmente alheia à ideia aqui. Portanto, a galera que estava nas nossas aulas ouviu a gente falar no sistema de pagamentos bancários, no SPB, que só tem essa siglazinha, mas é desse tamanhão, um assunto grandão, e que nas nossas turmas do Bampará nós também vamos aprofundar, assim como fizemos na Caixa. Então, quem lembrou das aulas sobre SPB, sobre o sistema de pagamentos bancários, vai lembrar das famosas contas de reserva bancária, e essas contas de reserva bancária, a Carla está dizendo que essa questão aí também foi tranquila, né? Justamente porque deve estar lembrando das contas de reserva bancária. E o que lá se coloca, todo mundo disse o quê? Que é uma conta cara, porque lá fica dinheiro parado, e dinheiro é money, e money é monetário. Então, o dinheiro fica parado lá. E o que a gente sabe? Qual é a regra do mercado financeiro? Dinheiro parado é prejuízo, né? Portanto, questão também muito fácil, é uma questão muito tranquila também de se resolver. Acredito que a maioria tenha acertado essa questão sobre o mercado onde fica essas reservas bancárias, e elas ficam no mercado monetário, tá? Importante que a gente tenha isso. O Lucas está dizendo verdade, falou em reservas bancárias. Lembrando que contracionista, levei isso em consideração. Neste caso aqui, a gente estava falando sobre o sistema de pagamentos bancários, né? Mas não deixa de ser uma verdade o que o Lucas está falando. Mas quem lembrasse da aula de SPB, da aula que falava sobre conta de reserva bancária, essa pessoa automaticamente iria aqui no mercado monetário, porque é aqui que essas reservas bancárias ficam, tá? E aí, então, foi muito tranquila essa questão aqui também. Tenho certeza que os nossos alunos arrebentaram nessa questão aqui, porque não podia perder esse tipo de questão, tá bom? Passando mais adiante, nós temos aqui mais uma questão, só lembrando que essa prova que nós estamos resolvendo é o gabarito 1, tá, gente? Portanto, se você fez uma prova diferente, procure a sua prova, encontre a questão, para que a gente dê a explanação necessária sobre a sua prova, tá? Falando mais a respeito aqui dessa questão que nós enumeramos aqui de 1 até 14, mas olha só o que diz a questão. A Carla disse: reserva bancária, palavra-chave para acertar a questão. Parabéns, Carla. Mais uma vez você lembrou. Tenho certeza dessa situação nossa aí, como nós dissemos, reserva bancária é dinheiro na conta. Então, se é dinheiro na conta, é money na conta. E money é monetário. Então, olha só, dentre as estratégias utilizadas por um governo para atuar na economia, tem-se a política monetária. E no caso dessa política monetária que nós estamos falando, é a não convencional, que veio a fazer sucesso, só para fazer um adendo, veio a fazer muito sucesso, teoricamente dizendo, ou seja, ela veio a se tornar uma realidade para os bancos centrais do mundo a partir da crise de 2008, a crise das hipotecas nos Estados Unidos, né? E nós também temos a crise da Covid-19. Então, as políticas monetárias não convencionais, elas são um exemplo de... E aqui ele pede um exemplo de política monetária não convencional. E aí nós temos aqui, só trazendo para você, aluno nosso aqui do REST, uma reportagem que vem lá da Carta Capital, da revista Carta Capital. Eu gosto muito de trabalhar com evidências, porque contra fatos não há argumento. O Lucas está dizendo lá, na quinta, eu procurei quantitative easing, mas deu para acertar essa. Tu procurou o termo quantitative easing aqui, que é política monetária não convencional, mas esse termo não apareceu. A banca, dessa vez, não utilizou o termo quantitative easing, ela utilizou política monetária não convencional, que tem no quantitative easing uma das formas, né? E aí nós também vamos ter o forward guidance, que é uma outra política monetária não convencional.
Mas aqui, neste caso, nós temos uma espécie de quantitative easing aqui na letra A, que é uma compra recorrente pelo Banco Central de títulos de longo prazo do Tesouro Nacional. E se é do Tesouro Nacional, esse título é um público federal, né? Porque o Tesouro Nacional faz justamente isso, né? Ele é o tesouro do governo. Então, ele emite títulos públicos federais. Reduzir a taxa de redesconto é normal, o Banco Central faz isso, ele aumenta, ele baixa, é uma das medidas de políticas monetárias convencionais, tá? Portanto, aumentar a taxa de depósito compulsório sobre os depósitos à vista do Banco Comercial também é convencional, só que ocorre a todo momento, ele pode aumentar, ele pode baixar, ele faz isso conforme o tempo e conforme a realidade do país. Aumento da base monetária mediante emissão primária de moeda, a emissão da moeda também é algo que está, inclusive, através da Lei Complementar 179, uma competência 179 de 2021, que é a famosa Lei da Autonomia, você tem, inclusive, isso daqui como política do Banco Central, né? Ele faz a emissão do papel moeda agora, e nesse caso aí, nós temos uma questão falando sobre isso. A Natália está me dizendo aqui que eu falei que cairia uma questão cobrando isso e estávamos esclarecidos sobre o assunto. Olha só, gente, só para esclarecer, eu não conversei com ninguém da Seis Gran Rio, não falei nada. Mas eu digo sempre para os meus alunos o seguinte, eu vim do futuro para te trazer uma questão dessa, e eu vim do futuro para te falar que política monetária não convencional, por ela ser a moda, desde 2008 para cá, nós tivemos o Federal Reserve, que é o FED, o Banco Central Americano, intervindo na economia com políticas monetárias não convencionais. Só para dar um exemplo para vocês, o Banco Central Americano ele fez a compra de títulos públicos de longo prazo dos bancos, na maioria dos bancos, lá no caso dos Estados Unidos, nós quase não temos bancos públicos, e ele também comprou todos os títulos de hipoteca desses bancos públicos. Só para citar, se vocês depois quiserem dar um Google, nós temos uma média de 1,2 trilhões de títulos de hipoteca que o Banco Central Americano comprou dos bancos para não deixar que eles fossem ao efeito cascata, ao efeito dominó, e caíssem todos, desmoronassem. Então, isso foi uma política monetária não convencional, porque não se tinha essa política, vamos dizer assim, de maneira prática, sempre recorrente. Então, aqui nós temos uma política de títulos públicos, uma venda de títulos públicos de longo prazo. Geralmente, o Banco Central ele negocia nas operações compromissadas com os bancos uma operação de curto prazo de títulos públicos, o que é plenamente normal. Agora, quando você trabalha com longo prazo, sem ser uma operação compromissada, ou seja, você apenas comprou, o Banco Central ele precisava, nesse período, dando um exemplo da Covid-19, ele precisava aumentar a liquidez do país, ele precisava incluir muito dinheiro na economia do país, o Banco Central brasileiro, falando melhor. Então, o que ocorre aí? Jean, eu posso até voltar daqui a pouquinho, a gente para um pouquinho e eu volto para você para falar a respeito da questão. O Jean está perguntando, pessoal, quais foram as questões corretas. Tá? Então, nesse caso, dá 1, 2, 3, 4. Se alguém puder dar esse auxílio aí para a gente, de colocar o gabarito para o Jean aí, o Jean chegou agora, e a gente super entende, viu, Jean? Então, se alguém puder dar o gabarito aí, dá 1, 2, 3, 4, só para a gente não voltar aqui e não atrasar um pouco da aula, tá? Agradecer ao Bruno, que está dizendo sua aula fez muita diferença nessa prova. Obrigado, eu que agradeço, Bruno, tá? Agradeço, tenho orado muito por cada um de vocês. Peço que o mesmo Deus que fez Salomão ser a pessoa mais próspera e deu a maior sabedoria a Salomão, que ele possa dar a mesma sabedoria e a prosperidade a todos vocês, viu? Podem ter certeza disso. O Lucas está colocando aí, em gabarito, já disse que a questão 1 foi penhor, pessoal. Fica um pouco complicado eu voltar, porque são várias provas, são 5 modelos de prova. Portanto, eu peço que alguém só dê esse auxílio aí, e depois a gente paga um chopp e uma coxinha para quem botar. E o Lucas, no caso, está colocando, vai ganhar um chopp e uma coxinha, tá? Mas brincadeiras à parte, aqui essa questão também falava muito sobre isso. Vamos ler o que diz o texto da revista Carta Capital, que é uma das revistas mais conceituadas do Brasil, e ela diz o seguinte, ela está tratando aqui, pessoal, sobre um texto que vem do período da Covid-19. Ela diz aqui nesse texto que eu destaquei o seguinte: a política monetária não convencional conseguiu ampliar o espaço
de política econômica em países emergentes. E o Brasil, todos nós sabemos, é um país emergente. Ou seja, foi capaz de reduzir a taxa de juros dos títulos públicos de longo prazo, mas sem necessariamente afetar o câmbio de forma significativa. Portanto, nós sabemos que política monetária não convencional estará sempre ligada a títulos de longo prazo, porque essa não é uma prática convencional de mercado. Negocia-se muito títulos de curto prazo. E aí, nesse caso aqui, nós temos o Banco Central agindo dessa maneira, sem, inclusive, cobrar essa recompra dos bancos privados ou dos bancos públicos. Tá? Então, para dar liquidez ao mercado, os bancos centrais do mundo inteiro, no período da Covid-19, o Banco Central Europeu, o Banco Central Brasileiro, o FID, que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano, todos eles agiram para manter o mercado pujante como ele vinha sendo antes. Todos eles agiram colocando dinheiro na economia, mas não na maneira convencional, como todos nós já sabemos. Ele também partiu para comprar títulos de longo prazo, para comprar títulos privados e uma série de outros papéis que eles também negociaram nesse período, em especial na crise de 2008 e também na crise da Covid-19. Tá? Portanto, questão gabarito letra A, compra recorrente pelo Banco Central de títulos de longo prazo do Tesouro Nacional. Nossos alunos acertaram essa questão também? Coloca aqui para mim, galera que está aí assistindo, se acertaram essa questão também. A maioria já disse que lembra isso das aulas, né? Então acredito que a maioria acertou essa questão. Muito fácil, a prova já entregava o que não era convencional, e é por isso que a galera que estudou com a gente aqui no REST acabou acertando essas questões mais uma vez. Olha só, pessoal, a sexta questão diz o seguinte: um dos maiores desafios da política fiscal é manter a razão entre a dívida bruta do setor público e o PIB, né, o Produto Interno Bruto, em níveis baixos e estáveis no longo prazo. Considerando-se que todos os demais fatores permaneçam constantes, o seguinte fator contribui para o aumento, tá? Então a palavra-chave aqui é aumento da dívida pública, tá? Então, se essa dívida é pública, ela é do governo. E aí, olha só o que nós tínhamos nas questões: compromisso do governo com a obtenção de superávites fiscais primários. Então, se o governo está se comprometendo a manter os superávites dentro da meta, dentro da margem que foi estipulada para ele, neste momento ele não está aumentando a dívida pública, porque ele está superavitário, ele está ganhando mais, arrecadando mais através das diversas maneiras que ele tem de arrecadar, inclusive a questão dos impostos. Então ele está mais arrecadando do que gastando. Se ele estivesse aqui deficitário, aí nesse momento ele estaria aumentando a sua dívida pública. Redução dos gastos do governo. Mais uma vez, se ele reduzir os seus gastos, ele não pode aumentar a sua dívida, porque ele está arrecadando mais e gastando menos. Portanto, ele está tendo um superávit também. Então, ele está pagando as suas contas em dia. Imagine você, o governo é igual a você, tá? Você ganha o seu salário, se você gasta mais do que você ganha, de fato você vai entrar todos os meses devedor. Mas se você gasta menos do que você ganha, aí você vai ser alguém superavitário, não é verdade? Então, você reduzir os seus gastos, você não está aumentando suas dívidas, você está, inclusive, buscando pagá-las de maneira certa, de maneira correta, como manda o figurino. Portanto, quando o governo aumenta a taxa básica de juros de curto prazo, a famosa Selic, aí, neste momento, nós temos um aumento da dívida pública, tá? E era a única questão que falava a mesma palavra aumento. Mas, na lógica, o nosso aluno ele não vai nunca por somente uma paridade de palavras. Ele vai pela lógica, ele sabe a regra. Então, ele vai lá e ele fala a respeito disso. A questão aqui, a Cíntia está só colocando aqui para a gente rapidinho. A Cíntia está só colocando aqui para a gente a resposta da certa da quinta. Ok, pessoal, tudo ok até aqui. Então, gente, voltando aqui para a questão, quando o governo ele resolve aumentar a taxa básica de juros dele, uma das maneiras do governo arrecadar recursos para pagar o seu déficit, ou seja, para pagar a sua dívida, é emitir títulos
da dívida pública federal, os famosos títulos do Tesouro. E aí, então, nós temos um título do Tesouro que se chama Tesouro Selic, por exemplo, que leva o mesmo nomezinho aqui da nossa famosa taxa de juros, a taxa Selic. Então, nós temos aqui, pessoal, o famoso Tesouro Selic, que está baseado no que diz a taxa Selic. Portanto, quando o governo precisa se endividar, ele já precisa emitir esses títulos, quando ele emite, por exemplo, um título do Tesouro Selic, naquele momento a taxa vai ser baseada na taxa Selic. E aí o que ocorre? Quando o governo aumenta a taxa, ele vai ter que pagar mais juros para quem é detentor daquele papel, para quem é detentor daquele título público. Portanto, se eu compro um título público do governo, tudo que eu quero é que a taxa de juros não pare de subir, porque cada vez que ela sobe mais, e se eu estiver fazendo a compra do Tesouro Selic, naquele momento eu estou fazendo o quê? Ganhando cada vez mais, porque a taxa não para de subir. Todas as vezes que você pega um empréstimo a uma taxa de 1% ou uma taxa de 2%, obviamente o empréstimo de 2% você está pagando mais. A mesma coisa ocorre com o governo. Quando o governo precisa pagar suas dívidas, ele vai buscar, através do Tesouro Nacional, emissão de títulos públicos federais, ele também, se ele aumenta a taxa de juros, se o Copom vai lá e aumenta a taxa de juros de curto prazo, que é a Selic, de curto prazo porque ela pode durar somente um mês, né? Em um mês ela pode ser um valor, e no outro mês, ou a cada 45 dias, ou melhor, 8 encontros por ano, cada um desses encontros, o Copom, que é a reunião dos 9 diretores do Banco Central, ele pode alterar essa taxa, então por isso ela pode ser apenas de curto prazo. Então o que ocorre aqui, pessoal? A correta era a letra C, acredito que os meninos aí, o Lucas está dizendo que era LFT, que é o mesmo Tesouro Selic, né? Então a Natália está dizendo questão tranquila, de fato muito tranquila porque você estudou, Natália, porque alguém que vem arriscar, que vai para a prova sem estudar nada, não sabe o que é lé com cré aqui nesse sentido, tá bom? Então, se ele arrecadou mais, como diz aqui na letra D, se ele arrecadou mais os tributos, o que ocorre? Ele não tem como aumentar a dívida. Lembra? Todas as vezes que você passa a ganhar mais, se você continuar gastando o que você gasta e ganhando mais, você não tem como aumentar a sua dívida. Inclusive, você vai diminuir a sua dívida, porque você está ganhando mais. Então, quando o governo aumenta a sua arrecadação, ele também é superavitário. Maiores taxas de crescimento econômico. Se o país está crescendo, é sinal de que tem mais gente pagando imposto. Se tem mais gente pagando imposto, o governo está arrecadando mais também. Então, por isso, correto está na letra C, aumento da taxa básica de juros de curto prazo. Eu faço das palavras da Natália as minhas, questão muito tranquila também. E aí não teve, a única que representa o aumento da dívida pública no país é o que está aqui na letra C, quando o Copom aumenta essa taxa básica de juros. Então, quando você tem aí um reajuste nessa taxa básica de juros, você vai ter um aumento da dívida pública brasileira em tese. Sétima questão. As operações compromissadas são o instrumento mais utilizado pelo Banco Central para controlar a liquidez do sistema bancário e formar a taxa de juros do curto prazo. Quando o banco realiza uma operação compromissada de títulos públicos no mercado, essa questão aqui, pessoal, sendo bem sincero, era uma das questões assim que mais te levava a pensar a respeito, né? Porque, de fato, para mim, essa daqui, junto com a questão que eu entendo que precisa ser anulada, mas essa questão aqui era que levava a um maior nível de desgaste, vamos dizer assim, de pensamento, de relembrar o que nós falamos em aula, mas também é uma questão que dava para ser resolvida, mas dentre as, vamos dizer assim, duas que eu escolhi como mais difíceis da prova, eu escolhi essa daqui, porque lá na hora, inclusive, eu parei um tempinho para resolvê-la, porque eu vi que, de fato, ela precisava de uma atenção maior, e a gente sabe que a Sesgran-Rio, muitas vezes, ela coloca umas cascas de banana, e essa questão aqui precisava ter uma atenção maior. Não sei se é o que os alunos estão aí na live, estão a respeito disso, acharam dessa questão. Vocês coloquem aí nos comentários para a gente se, de fato, essa aqui foi considerada por vocês. Obviamente que a gente já vai falar da questão da OPA, tá? Ordem Pública, Oferta Pública de Ações,
mas essa questão aqui, pessoal, para mim, foi uma das questões que mais trouxe, como eu dizia para os nossos alunos, essa questão aqui é que separa o homem dos meninos, tá bom? Então, nessa questão aqui, quem de fato acertou é porque conhece, aprendeu o que nós falamos em sala de aula, e a gente sempre diz, gostamos de pecar pelo excesso, nunca pela falta. A gente sempre aprofunda o conteúdo com esse cuidado, de que você, aluno, tenha esse aprendizado um pouco mais elevado, você consiga pensar, de fato, a respeito do mercado financeiro, prioritariamente porque você vai trabalhar no mercado financeiro. Você pegar o seu crachá da Caixa, você vai ser um dos integrantes diretos do mercado financeiro. Você vai estar integrando uma instituição financeira, uma das mais importantes do país. Portanto, pessoal, essa questão aqui, o correto estava na letra C, tá? Aumenta a liquidez no mercado de reserva bancária e pressiona a taxa de juros de curto prazo para baixo. A lógica aqui qual é? Se ele comprou títulos públicos, ele foi lá no mercado e comprou títulos públicos, o que foi que ele fez? Ele fez o que você faz. Quando você vai no supermercado e compra alguma coisa, você leva a mercadoria e deixa dinheiro, seja esse dinheiro físico ou escritural, aquele saldozinho que você atravessou no Pix, no cartão de crédito, no cartão de débito. Tá? Portanto, você fez o quê? Você aumentou a liquidez, você entregou dinheiro, você está colocando dinheiro na economia e levando produtos. No caso do Banco Central, ele leva o quê? Ele leva títulos públicos. Então, ele comprou título, trouxe para ele os títulos e entregou dinheiro. Portanto, o correto está aqui na letra C, ele aumentou a liquidez. Quando ele coloca dinheiro no mercado, uma das coisas que ele está fazendo, colocando dinheiro no mercado, é o quê? É pressionar a taxa de juros de curto prazo para baixo, tá? Essa é uma lógica de mercado. Portanto, essa questão aí também precisava de uma leitura mais atenta, como diz a Natália aqui, mas deu para garantir, porque nas aulas isso foi também muito bem esclarecido. Nós falamos a respeito disso, de quando se coloca dinheiro no mercado, através da liquidez, você está preocupado em tornar o mercado líquido. Nós demos diversos exemplos de liquidez, que é aquilo que é mais fácil de se transformar em dinheiro. E aí você tem, por exemplo, uma regra de mercado que a moeda, o papel moeda, moeda metálica, ela tem liquidez absoluta. Essa é uma regra de mercado porque, de fato, ela já é o dinheiro. Então, o que ocorre aqui? Se ele quer aumentar a liquidez no mercado, ele vai fazer isso comprando títulos. Ele retém os títulos e joga dinheiro no mercado. Quando ele faz isso, ele pressiona a taxa de juros para baixo. Quando ele tira dinheiro do mercado e coloca títulos, ele pressiona a taxa de juros para cima. Portanto, essa é uma inter-relação, como o próprio comando da questão já diz, é uma relação que existe, e aí nós precisamos ter atenção relacionada a isso, porque esse mercado confunde muitas vezes. Porém, a gente teve esse cuidado de ensiná-los a respeito de como é que funcionam essas regras de mercado, e acredito que todo mundo, na sua totalidade, que foi nosso aluno nesse curso de formação da Caixa, aprendeu direitinho, vai pegar-se daqui uns dias o seu crachá bonitinho da Caixa, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, pessoal, essa questão aqui, eu quero fazer um comentário especial sobre ela. A gente tratou muito, falou muito de mercado cambial, porque é uma questão que, de fato, a gente sabe que a SESGRAN-Rio gosta. Como nós já demarcamos a linha de pensamento da banca, nós sabíamos que a SESGRAN-Rio gostava muito de falar sobre mercado cambial. Tanto que, das 14 questões, teoricamente, de conhecimentos bancários, esclarecendo mais uma vez, pessoal, que tem uma questão que estava em conhecimentos bancários, mas que é de atendimento, dessas 14, estritamente falando, nós tivemos 2 questões sobre mercado cambial. E, inclusive, mais uma vez, daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês como eu voltei do futuro para trazer no sábado, no aulão que nós tivemos aqui no REST, que foi organizado pelo professor Pantoja, nós trouxemos a questão basicamente entregue. Do jeito que a banca pediu, nós fomos lá e falamos no sábado aqui, porque eu vim do futuro e eu trouxe essa questão para ti. Então, fica aí com a gente, que daqui a pouco eu vou te mostrar qual foi essa questão.
Mas eu quero fazer um destaque sobre essa questão da SESGran-Rio, porque a gente já marcou a linha de pensamento dela. E parece assim que a SESGran-Rio assistiu às nossas aulas. Teve um elaboradorzinho lá, que vinha para cá, para a nossa sala, o nosso querido elaborador, deve ser um economista top, porque foram questões muito bem elaboradas, já tem sido assim. Nós tivemos algumas questões um pouco mais tortuosas na prova do BNB. Eu também estive em São Luís, nós acompanhamos a prova do BNB, e nós podemos verificar a linha de pensamento, apesar de que no edital do BNB nós não tínhamos mercado de capitais e mercado de câmbio, por isso nós não tivemos questão nesse sentido, mas se tivéssemos no edital, nós certamente teríamos uma questão como essa aqui. Meus alunos sabem, eu cantei a pedra, eu disse ela vai repetir essa questão, porque ela fez essa questão na prova do Banco do Brasil ano passado, ela fez essa questão na prova, essa aqui, teoricamente, a mesma linha de pensamento. Inclusive, eu vou destacar para vocês aqui os termos que ela utilizou na prova do Banrisul, que é o Banco do Rio Grande do Sul, no ano passado, os mesmos termos que ela utilizou aqui, ela se utilizou na prova do Banco do Brasil. A galera que foi nosso aluno, eu tenho certeza que na hora que chegou na prova, que viu aquele termo, já sabia que linha de pensamento precisava tomar. Portanto, quando você estuda aqui com a gente demarca a linha de pensamento. A gente vai lá no edital e separa aquilo que a banca adora, e separa aquilo que ela não gosta tanto. É por isso que os nossos alunos eles estão tendo um número grande de acertos nas provas de conhecimento bancário, porque antes de tudo, a gente faz essa demarcação. Só fazendo um destaque, a Fundação CETAP está iniciando o processo de provas de banco. Ela é uma fundação que faz diversas provas, inclusive fará a prova da Prefeitura de Castanhal. Você que é aluno do REST, que vai fazer online, vai fazer presencial e também vai fazer a prova da Prefeitura de Castanhal, preste atenção em como será a prova de língua portuguesa e matemática da sua prova de conhecimentos específicos ou gerais aí na Prefeitura de Castanhal. Por quê? Porque a mesma Fundação CETAP, que está fazendo a prova da Prefeitura de Castanhal, fará a prova do Bampará. Portanto, pessoal, o que ocorre? É importantíssimo que você demarque a linha de pensamento da banca. Essa é uma dica que a gente sempre dá para os nossos alunos aqui no REST. A gente tem esse cuidado de te ensinar o passo a passo, o antes, o durante e o depois da prova. Por isso que a gente está tendo essa live, que é totalmente grátis, você não paga nada, independente se você é aluno do REST ou não, mas eu tenho certeza que depois de hoje a gente conhece a respeito da prova e que a gente tem esse cuidado de te mostrar como é que a prova funciona na prática e a gente já vai lá na questão e marca certinho, porque esse é o nosso papel, é por isso que o RETS é frequência máxima em aprovação, né? Eu estou recebendo aqui uma mensagem do professor Valdomário, que é o nosso chefe aqui, só para dizer a respeito, ele está aqui só mandando, olha, está ligadão na nossa live. Obrigado aí, professor. É um prazer incomensurável estar vendo vocês aqui na nossa live. E, para mim, nossos alunos que acompanharam estão com a gente na nossa live aqui também, pegando essa resolução da prova de hoje. Mais uma vez, é um prazer, a gente vai estar junto nas turmas de Bampará, tenho certeza disso. Mas então, Jefferson, prova para mim que essa questão, a linha de pensamento dela, estava nas outras provas da SESGran-Rio e só não esteve na prova do BNB porque não tinha isso no edital. Eu vim do futuro no sábado e cantei a pedra para fazer essa questão aqui. Então, olha só, gente, a Jéssica está dizendo aqui para a gente que nessa ela desenhou as taxas subindo e descendo. Eu lembrei de toda a interpretação e por isso ela conseguiu acertar. Joyce, obrigado. Tu também aprendeu que vir do futuro nesse momento é importante. Eu vim do futuro, separamos os homens dos meninos e aqui na nossa revisão tinham mais de 300 alunos, todo mundo pôde pegar essa questão aqui muito batida. E menos de 24 horas depois, olha lá onde ela estava, na prova da Caixa. E eu vou te provar agora como é que a SESGran-Rio pensa a respeito do mercado cambial. As taxas de câmbio nominais referem-se aos preços relativos de duas moedas. Lembrem que eu sempre faço assim, ó, preços paritários entre uma moeda e outra, e que a flutuação é isso daqui, é quando uma moeda está valorizada, outra está desvalorizada. E a gente vai fazendo isso daqui. Lembra do nosso balanço, da nossa flutuação suja que o Banco Central faz com intervenções esporádicas no mercado financeiro, mas principalmente no mercado cambial. Então,
Isso daqui, ela já vem demonstrando aqui para ti que eu estava te falando a verdade. Enquanto as taxas reais de câmbio são definidas em termos de taxas nominais de câmbio e níveis de preços. Considerando-se apenas bens e serviços comercializáveis, uma desvalorização real da moeda brasileira com relação ao dólar americano implica diretamente um aumento do poder de compra do dólar americano sobre os bens e serviços brasileiros, tá? Já eu comento a respeito da questão, eu só quero comprovar a minha tese a respeito do que faz a banca SES Granrio com relação ao mercado cambial. Então, ela disse aqui, presta atenção nesse termo aqui, uma desvalorização real da moeda brasileira com relação ao dólar americano implica diretamente no quê? Aumento do poder de compra do dólar americano sobre os bens e serviços brasileiros. Mas olha, comprovando essa tese de que a SES Granrio adora mercado de câmbio e que, acima de tudo, ela sempre traz uma questão nessa linha de pensamento aqui sobre paridade de moedas. E aqui, olha só, a prova do SES Granrio, que a SES Granrio fez no Banrisul, ano passado, tá, gente? No ano passado nós tivemos a prova do Banco do Rio Grande do Sul. Olha só lá o que a SES Granrio fez. Se os preços das mercadorias produzidas por dois países forem expressos numa mesma unidade monetária e todos os demais fatores permanecerem constantes, uma apreciação real da moeda de um país provoca em relação à moeda, no caso da moeda de um país X, provoca em relação ao país Y, o quê? Aí, nesse caso aqui, nós temos o quê? Se apreciou a moeda do país X, o país X está com tudo mais caro. Se depreciou a moeda do país Y, tudo do país Y está mais barato. Então, vamos ver aqui onde está mais caro. Encarecimento das mercadorias exportadas pelo país X ao país Y. Então, aqui, ó, apreciou a moeda do país X e depreciou a moeda do país Y. Então, tudo ficou mais caro no país X, o poder de compra das pessoas ficou maior, por esse motivo eles puderam comprar as coisas do país Y, que está com a moeda menor, mais barato, né? Então, encareceu essas questões aqui, tá bom? E aí, o que é que acontece? Encarecimento das mercadorias exportadas pelo país Y ao país X, ao contrário. Aqui nós tivemos elas ficaram mais baratas. Os preços ficaram idênticos? Não, porque uma moeda se apreciou, enquanto a outra depreciou, né? Redução dos salários reais no país Y não tem a ver, aumento dos lucros esperados no país X também não é essa a ideia. Portanto, aqui, mais uma vez, ela traz a mesma linha de pensamento e diz aqui, uma apreciação. Aqui ela vai buscar o contrário, uma desvalorização. E olha onde ela fez isso aqui também, gente. Ela fez isso aqui, ó. Se os preços, vamos lá, olha só o que ela fez no Banco do Brasil ano passado. A mesma linha de pensamento. Se os preços das mercadorias produzidas no Brasil e nos Estados Unidos forem calculados em uma mesma moeda comum, por exemplo, em dólar americano, e na pressuposição de que todos os demais fatores permaneçam constantes, uma desvalorização real da moeda brasileira em relação ao dólar vai fazer o quê? Vai fazer com que, está aqui na letra D, os produtos brasileiros vão ficar mais baratos quando forem exportados para os Estados Unidos. Por quê? Porque foi a moeda brasileira que se desvalorizou em relação ao dólar. Então, quem está nos Estados Unidos tem mais facilidade de comprar tudo mais barato aqui no Brasil. Então, por esse motivo, ela lançou 3 vezes, vou dizer seguidas, porque na prova do BNB nós não tínhamos no edital isso daqui, né? Então, neste caso, para vocês verem como é a linha de pensamento da SES Granrio relacionada ao mercado cambial, né? Portanto, voltando para cá, para a nossa questão, nós temos o quê? Que nós tivemos um aumento do poder de compra, já que foi o dólar que se valorizou referente à moeda brasileira. Lembrando, mais uma vez, a paridade entre as moedas, entre os países, ela faz isso, ela vai se flutuando de acordo, tem dia que essa diferença está maior, tem dia que ela está menor, tem dia que o Banco Central brasileiro ele intervém mais na economia do que menos, e aí ele intervém nessa maneira, vamos dizer assim, de maneira disfarçada, e por esse motivo é que nós temos a famosa flutuação suja, né, que a banca também fala. Dessa vez, ela não falou sobre a flutuação diretamente, mas ela te cobrou a famosa valorização e desvalorização.
Portanto, você que estava aqui, nós resolvemos as duas questões, tanto a da Sesgran Rio, relacionada ao Banrisul, quanto a questão relacionada ao Banco do Brasil, as duas do ano passado. E eu cantei a pedra, eu disse para vocês, gente, vamos voltar do futuro, eu estou voltando do futuro para te dizer que vai cair uma questão sobre o mercado cambial nessa mesma linha de pensamento. E o que ocorreu no domingo? A mesma questão veio na mesma linha de pensamento. Se o real se desvaloriza, obviamente nós temos o quê? O aumento do poder de compra do outro país. É assim que funciona dentro do mercado cambial, tá, gente? Só passando aqui para falar para vocês, olha só, gente, no dia 8 de junho, próximo sábado, nós vamos ter o quê? Um turbinaço já falando sobre o Banpará aqui. Quem fala de Banpará e quem conhece de Banpará. Nós somos servidores do Banpará, eu sou servidor do Banpará, inclusive eu quero mandar um abraço especial aos meus colegas lá da agência de Orem, o Rodrigo, o Vande Gleison, que agora é gerente da agência lá de Nova Esperança do Piriá, inclusive me mandou mensagem dizendo que está acompanhando aí com a gente. Então eu quero mandar um abraço aos meus colegas de lá. Eu estive gerente da agência de Orem por 2 anos, inclusive fiz parte da inauguração dessa agência de Orem, e para mim foi um prazer imenso estar trabalhando com essa galera lá em Orem. Portanto, gente, só falando, quem fala de Banpará é quem conhece de Banpará, tá? E essa é uma máxima que eu trago para vocês. E aí o que ocorre aqui? Nós temos esse turbinaço já falando sobre o Banpará, nós vamos começar foco especial no Banpará, esse turbinaço ele pode ser presencial ou ele também pode ser online. Então você que está assistindo a gente aí do interior do estado, você também pode participar desse turbinaço, ele vai ser online, ele também vai ser presencial. Você que estiver em Belém, estiver na região metropolitana, pode participar com a gente vindo aqui no prédio do REST, que funciona aqui na Avenida Almirante Barroso, tá? Você pode entrar aqui no site do REST, ou então você pode mandar mensagens de WhatsApp aqui para esse número 98018-5587. Você que está aí tirando o PDF da aula de hoje, você pode ir lá no WhatsApp do REST oficial e pegar as maiores informações referentes aqui. O investimento, isso aqui não é gasto. Sempre falo isso para as pessoas. Isso aqui é um investimento no valor de R$40. Esse investimento ele pode ser no dinheiro ou Pix, tá bom? E aí vocês vão ver com um detalhe que nós já vamos trazer para você. Quando ocorreu a última prova do Banpará, o Pix não existia. Ele veio a existir depois dos anos 2020. A última prova do Banpará foi em 2018. Portanto, com o edital iminente, nós já vamos aguardar inovações relacionadas a esse edital que a Fundação CETAP vai lançar. Mas, como eu falei para vocês, fala de Banpará quem conhece de Banpará, né? E aí, então, a gente tem isso. A Laís já está confirmando que vai estar presente aqui com a gente. Só tem professor top. Obrigado, Laís, pelo elogio aí. E eu espero vocês aqui nessa live e também presencial. E aqui, só falando, nós temos aqui o nosso grande Pitágoras da matemática aqui de Belém, professor Gilson Meirelles, ela que conhece tudo de atendimento bancário. Meu Deus, não sei como é que essa mulher nunca foi gerente de banco, né? Assim, ela não é teoricamente desse mundo, mas ela conhece muito sobre atendimento bancário. Quem assiste às aulas da Ana Furtado, meus alunos podem confirmar aqui, podem dizer o quanto a Ana conhece sobre atendimento, prioritariamente o bancário. Então, assim, ela chega para a gente, ela demarca o mundo bancário através do seu atendimento, principalmente no atendimento de excelência. Então, você que é aluno REST ou que não é aluno REST e queira participar do aulão para ver como é essa metodologia que tem mudado a história de muita gente aqui no norte do Brasil, o que acontece, pessoal? Nós temos alguém aqui, como a professora Ana Furtado, que ela não te ensina só... Só tem promoção para os alunos aí, para o pessoal estar ao vivo. Coloca perto do seu microfone, tá? Oi, professor, estamos ao vivo aqui com os alunos que estão aqui na live. O senhor quer dar uma informação, uma bombástica, é isso? Correto, professor. Boa tarde aí a todos aí. Obrigado por participar aí do nosso evento aí gratuito aí, a resolução da prova de conhecimentos bancários. E nada mais, nada menos que um professor que é da área, que trabalha dentro do Banpará, né? E aí, pessoal, é o seguinte, eu não sei se está ouvindo o pessoal aí da live, mas... Está ao vivo, chefe, o senhor está ao vivo, pode falar,
E eu quero lhe dizer o seguinte, o senhor está gostando? Minha voz está bonita aí? Então, eu estou assistindo aqui, tá certo? Eu estou aqui para a NT, eu estou Você está assistindo doido para aqui virar ao vivo funcionário aí. do Banpará agora, né? O senhor não se inscreveu na Caixa, mas quer virar funcionário do Banpará agora, né? Com certeza. E aí, gente, é o seguinte, ó. Quem participou da revisão de véspera da Caixa Econômica Federal, a gente propôs aí 50% de desconto. Então, de 520 para participar da turma, seja no formato presencial ou no formato online ao vivo, que vai começar as turmas de junho, dia 7 de junho do Banpará, técnico bancário, 50% de desconto para quem está na live até sexta-feira, dia 31, aí metade do preço, de 520. Só repita, por gentileza. Tá? Só repita, por gentileza, para ficar bem claro. Agora está aqui o banner, eu coloquei o banner aqui da equipe aqui. Eu não sei se essa é uma equipe de professores ou se é a seleção brasileira. Mas repita, por gentileza, a promoção que o senhor está estipulando nesse momento para todo mundo que está assistindo a live. Nós temos aí em torno de 30 participantes, então esses 30 participantes faz o print e manda para o nosso telefone WhatsApp, 980185587, que você já replicou aí, já anunciou aí o telefone, aí é 50% de desconto. Quem participou da revisão de véspera da Caixa Econômica Federal, também a gente vai estender para quem está participando aqui na transmissão ao vivo aí, conhecimentos bancários, resolução das questões de conhecimentos bancários com o professor Tropa de Choque Jefferson Galvão. Faz o print da tela, manda pra gente aí no nosso WhatsApp, de 520, vou repetir, 520 sai por R$260 para começar dia 7/6 a 7/8, que são as turmas de junho, manhã, tarde e noite, incluso material didático, tá? Então, deixa eu ver se eu entendi. O cara, para virar funcionário do Banpará, vai gastar R$260, é isso mesmo? R$260 é a promoção aí para quem está prestigiando nossa transmissão ao vivo aí. E a gente só tem a agradecer. E, em contrapartida, a gente está lançando essa promoção, estendendo essa promoção para os alunos que estão assistindo agora em tempo real até sexta-feira, dia 31, tá? Tem que aproveitar e corre aí, tá bom? Entendi, então, chefe. Vou frisar aqui, o telefone é 980185587, que é o WhatsApp oficial do REST, e aí a galera manda mensagem lá, já se inscreve, faz o Pix ou passa no cartão também esse valor? Como é que funciona? No cartão fica 285 de 3 vezes. 285, que é metade. Metade, 570, 285 aí. 50% de desconto até sexta-feira, não pode perder, tá bom? A promoção é para todos os turnos? Então, aqui, olha só, a promoção vale para todos os turnos? Tem gente com... Sim, ela vale para todos os turnos. Manhã, de terça a sábado, de 8h30 às 11h30. À tarde, de segunda a sexta, de 15 às 18. E à noite, de segunda a sexta, das 19 às 22, seja no formato presencial ou no formato online ao vivo, tá? Agora, só uma ressalva, tá, professor, e os alunos que estão ouvindo aí. No turno da manhã e no turno da tarde é presencial. No turno da noite é presencial com transmissão ao vivo, essa qualidade que vocês estão assistindo aí, em tempo real. Quem faz a matrícula de manhã ou à tarde, a gente garante o link de transmissão no turno da noite. Então, a pessoa estuda de manhã e ainda ganha grátis o link da turma da noite, tá bom? Pacote dobrado, então. Só que no RET, né? Só no RET. Por isso que é uma frequência máxima, né? Se fosse uma frequência mediana, ninguém queria. É por isso que é frequência então, máxima e aprovação. Fechado, então, professor, para não atrapalhar mais sua aula aí. Não, fique tranquilo, você é chefe, você tem... E eu já estou... Vou voltar aqui para minha transmissão para eu assistir aqui essa qualidade aí, tá bom? Então, bom trabalho, professor, alunos também, bom estudo, edital aí, a gente tem a ideia de que vai ser publicado agora do mês de junho, não passa, e uma notícia bombástica aí que eu recebi agora há pouco aí, o edital do BASA está previsto para técnico bancário, curso para publicação do edital. Sangue de Jesus tem poder. Essa notícia aí. Sangue de Jesus tem poder. O BASA vem aí, é isso? O BASA vem aí e o bicho vai pegar. Agora a gente recebeu uma notícia em off aí e tudo indica que vai ser agora em agosto a publicação do edital. Então, em agosto,
A indicação mais precisa aí, o Valdomário tem os contatos dele, eu não, deve ser galera pesada. Em agosto já está previsto o edital do BASA, Banco da Amazônia. Então, você que quiser fazer o fomento no norte do Brasil, o BASA é o mais indicado, né, nesse caso aí. Então, galera que está estudando Bampará já faz só um pacotão e também já faz a prova do BASA, né? Então, pronto, professor. Bom trabalho aí. Obrigado. Desculpa estar atrapalhando, mas é uma notícia formidável. E também o trabalho que a gente está oferecendo e ofertando por esse desconto de 50% até dia 31, sexta-feira. Aproveita aí, tá, gente? Beleza, então. Bom estudo para todos aí. Valeu. Um abraço, professor. Até mais. Tchau. Então, pronto, pessoal. Só reforçando aqui, no sábado, o professor Valdomar entrou aqui, já falou a respeito das turmas do Bampará, que vão se iniciar no dia 7 de junho, e aqui a gente tem mais uma notícia de última hora, que a gente falou que teríamos spoiler, a galera que está na live já sabe. Primeiro de tudo, tem descontaço, ou seja, parabenizar ao professor Valdomário pela sensibilidade de entender que as pessoas que precisam se tornar funcionários públicos, que têm esse sonho de se tornar funcionário público, elas também estão ainda precisando de algo que seja justo e que também tenha um valor acessível. Portanto, parabenizar a administração do REST por essa sensibilidade com relação a esse valor, a preço popular menor que isso no Brasil, com a qualidade desse time que vai estar no Turbinaço e que também vai continuar nas turmas, você não vai encontrar em lugar nenhum. E aí nós temos aqui das 16 às 17 horas, o professor Herbert Coelho com as noções de informática. Isso é muito pesado dentro dos bancos, né? Você precisa ter o conhecimento sobre a área de informática, porque você vai trabalhar, os bancos estão no processo, principalmente a Caixa, Banco do Brasil, BASA, Bampará, estão num processo de digitalização muito forte. Obviamente, o Bampará tem no seu planejamento estratégico um projeto de expansão aos 144 municípios do estado, lembrando que ainda faltam 10 municípios do estado para receber agências do Bampará, isso nós vamos falar em sala de aula, mas também nós vamos ter o professor Tiago Cunha falando de língua portuguesa, das 17 às 18 horas, e nós também vamos estar presentes das 18 às 19 horas falando sobre conhecimentos bancários, dando o pontapé inicial nesse movimento de resolução pesada de exercícios e de questões que, basicamente, podem cair na tua prova. Então, repetindo, dia 8 de junho, no horário de 2 às 19, tá bom? Das 14 às 19, próximo sábado, sem ser esse no próximo sábado, seu investimento é de R$40, lembrando, é um evento presencial, então você pode vir aqui no REST, ou então você pode comprar na plataforma, e aí você entra em contato aqui pelo 98018-5587, e aí você faz esse investimento, já tem esse time aqui de feras do mercado bancário e também de outras linhas de pensamento, e certamente você vai ter muito êxito. Todo mundo que veio até hoje nos aulões do REST saiu daqui elogiando bastante com relação a isso, entendeu? Então, lembrando que lá no Descontaço, que agora não é aqui do Turbinaço, mas aqui no Descontaço, você que comprar as turmas da manhã e da tarde ainda vai ganhar a possibilidade de participar online à noite. Então, se tu tiver tempo, mano, esse é o curso para te fazer, porque tu estuda de manhã, ou então tu estuda à tarde e ainda pega o online à noite, e a galera da noite estuda à noite, e quem não tiver, naquele momento, impossibilitado, vamos dizer assim, de assistir a aula aqui com a gente, pode ficar lá de casa e vai assistir direitinho. Desconto igual a esse eu não conheço no mercado, a galera que está fazendo isso início, dia 7 de junho, tá? Na próxima semana já vai iniciar essas turmas, então corre para cá, esse desconto que o professor Valdomar anunciou para você é até sexta-feira, viu? É sexta-feira dessa semana agora, dela não passa, tá bom? Vamos voltar aqui, pessoal, para falar a respeito de mais uma questão que nós trouxemos do futuro para a galera que estava no nosso aulão e também nas nossas aulas. E essa daqui foi uma questão muito batida, apesar dela ser uma questão simplória, gente. Só ver o que a galera está dizendo aqui. A Lorena está perguntando até quando a promoção vai, até sexta-feira. A Carolina ajudou, a gente já falou aí. O Lucas já fez a matrícula dele. Olha só, o Lucas é rápido, viu, mano?
Tem aqui a Letícia também, já fez sua inscrição. Tem descontos para quem é da família, Flávia está dizendo, da família do Valdomar ou da minha, Flávia? Só para eu saber, porque aqui no caso o chefe é o Valdomar, né? Então tem que ver se é da família dele ou da minha, tá? E aí, pessoal, deixa eu só ver mais aqui. A Letícia está perguntando, Vitor, se o aulão fica gravado, porque ela vai trabalhar no sábado, e aí eu acredito que vai ficar na plataforma, né, disponível. E aí depois, se você quiser comprá-lo, você vai buscar lá na plataforma do Hertz e fazer isso. Essas turmas vão ser, no meu ponto de vista, um estouro. Não à toa, elas são 3 turnos, né? Eu acredito que a lotação vai ser máxima. E a tua concorrência vai se preparar também no Hertz. Portanto, corre para cá, até sexta-feira tem desconto. A Flávia já garantiu a vaga dela, o irmão dela também. Então, vão trabalhar em família lá no Bampará, né? Uma família bacana. Olha, a Flávia, e vai ter o irmão dela, que deve ter o sobrenome Oliveira. Então, quando sair o resultado da prova do Bampará, eu vou procurar o nome de vocês lá, tá bom? A Carla está perguntando se na prova eu acredito que seja na prova do Bampará, né? A gente falou das 2 provas, do Bampará e do Basa. A última prova do Bampará, nós não tivemos inglês, tá? Mas nós tivemos um assunto diferente. Inclusive, daqui a pouco nós vamos tocar a respeito desse assunto, que é a questão das atualidades, né? Não só do mercado financeiro, mas das atualidades como um todo, tá, Carla? Então, é algo que vem sendo cobrado nas provas do Bampará, que é a questão das atualidades, tá? Então, na última prova do Bampará não teve o inglês, também não teve redação, mas eles cobraram atualidades na prova. Ok? Então, olha só, gente, diariamente o Banco Central publica boletins informando as cotações de diversas moedas com relação ao dólar americano e ao real. A taxa de referência entre o real e o dólar americano, divulgada pelo Banco Central em seus boletins, e mais utilizada no mercado de câmbio brasileiro, é a taxa, e aí nós respondemos bem aqui, que é paraense raiz fala Pitache, né? Mas do Brasil afora fala Pitax. Tá? Porém, eu sou paraense raiz, eu falo arrastado mesmo, e aí eu chamo Pitache, e a gente falou muito nas aulas, inclusive eu dizia sempre, por mais simplório que seja, por ser uma informação que talvez uma criança saiba, mas eu vou reforçar isso para ti. A taxa de câmbio, referência do país, ou seja, a taxa que nós nos baseamos para marcar o câmbio, teoricamente, é a Pitache, tá? Ainda dizia nos exemplos, olha, quando tu estiveres na caixa, tu vai ver em diversos períodos chegando um e-mailzinho para ti, te informando, o dólar está nesse momento, neste valor, o euro está neste valor. Por experiência que nós já temos no mercado bancário, a gente sabia que poderia vir algo assim. E aí veio de uma maneira bem simples. Essa questão aqui foi para te não zerar a prova. E ainda teve gente, eu tenho quase certeza, que marcou a taxa Selic. Mas a taxa Selic é a taxa de juros oficial do país. Juro de curto prazo, não é a taxa de câmbio do país. A taxa de câmbio oficial do país é o Pitache. E aí, então, eu falo Pitache, tá, gente? Eu sou paraense, raiz mesmo, Papa Chibé, que gosta da farinha lá de Irituia, e também gosto da farinha de Bragança, viu? Só para não dar briga. Mas eu gosto da farinha lá de Irituia e gosto também da farinha lá de Bragança. Portanto, o correto aqui nesta questão é o quê? É que a taxa, né, no caso aqui, o boletim que eles informam é a taxa de referência entre real e dólar, é o que nós chamamos de Pitache. Aluno exemplo, saber essa foi, para mim, a questão mais tranquila, junto com a de Penhor, essa foi a questão mais fácil da prova, tá? Então, aí tinha aí. A Flávia está dizendo, essa de Pitache foi para não zerar. A Isabelle está até colocando aqui, Isabelle, em tua homenagem, eu vou escrever aqui, linguisticamente falando, como é que ficou aí o Pitache, né? A Isabelle até escreveu aí o Pitache desse jeito. Pronto, de maneira linda, todo mundo sabe que Pitache é a taxa. Você que é paraense, vai trabalhar na caixa aqui, saiba dizer, quando chegar lá na caixa, ou quando você for aprovado também no Bampará, e agora Basa, você vai dizer que a taxa de referência que faz o real e o dólar é a Pitache, tá bom? Pitache,
desse jeitinho aqui que é escrita, mas tu, paraense, fala desse jeitinho aqui, porque tu é paraense raiz, tu não é Nutella, né? Então, pronto. Vamos lá. A questão foi para não zerar. Realmente, de fato, essa questão aqui foi para não zerar. Inclusive, no sábado, nos aulões que nós participamos, eu ainda relatei a respeito disso. Oh, meu Deus, tu é tão maravilhoso, Pai, que tu revelou para mim. Eu tenho certeza que foi o Senhor que pediu para eu tratar dessa questão, desse nome, dessa bendita taxa de referência na prova, tá? Então, nos aulões, nas revisões, nas maratonas que nós fizemos no sábado, nós falamos a respeito da Pitache bem rapidinho, porque é um assunto muito simplório. E era realmente, como a galera está dizendo aí, para não zerar, né, Lucas? E o Lucas também falou a respeito disso. Vamos lá, gente. Agora na questão número 10. Essa questão aqui trouxe muita dúvida para muita gente a respeito de como funciona o mundo das criptomoedas. Então, assim, nós vamos trazer aqui mais uma vez uma evidência, e essa é uma dica que eu dou para você que vai fazer a prova do Banpará, que é a seguinte: como o banco tem a tradição de cobrar a área de atualidades, você pode estudar atualidades lendo matérias do mercado financeiro, porque você aprende sobre o mercado financeiro e também aprende sobre as atualidades, tá? Então, lembram que eu trouxe ainda há pouco um texto aqui da revista Carta Capital? Esse texto ele foi escrito em 2022, no auge, ali vamos dizer assim, do período da Covid, né? E aí o que ocorre? Nós temos um texto que te explana a respeito de como funcionam as medidas de afrouxamento da economia, ou seja, de aumento da liquidez no país, as medidas não convencionais que o Banco Central tem, e nós também aprendemos a respeito do que estava ocorrendo naquele período, que era a questão da Covid-19. Portanto, essa é uma dica que eu já dou para vocês. Quem vai fazer a prova do Banpará também, o Banpará tem a tradição de cobrar atualidades. E você pode aprender os dois assuntos juntos. E essa é uma das metodologias mais incríveis que nós temos. Então, nós podemos ler textos na internet, onde quer que você queira, a respeito do mercado financeiro e, da mesma forma, aprender sobre o que está ocorrendo no mundo naquele período. Então, isso daí é importante, tá, gente? E aí, o que mais? Eu até falei a alguns alunos, nas aulas que nós tivemos também sobre mercado financeiro, que quando eu estava dando aula do Estatuto Social da Caixa, que aprendessem a respeito de tudo que a gente estava falando sobre o Estatuto Social, porque como ele é um texto oficial, você poderia utilizá-lo na sua redação. Então, com o texto do Estatuto Social da Caixa, você poderia utilizá-lo como base. E é lá o próprio texto do comando do tema da redação, ele falava que a Caixa Econômica Federal tem uma das suas competências, ou seja, ele não disse lá nos objetos sociais, mas ele disse que uma das competências é financiar projetos de infraestrutura. E aí você poderia, com o conhecimento que você teve das aulas que nós tivemos sobre Estatuto Social da Caixa, se utilizar disso para fazer uma boa redação bem embasada, né? Portanto, essa daí também foram dicas que nós demos nos nossos aulões, nas nossas maratonas. Eu tenho certeza que a galera que prestou atenção, que acompanhou as nossas aulas, fez isso, fez a utilização do Estatuto Social da Caixa para fazer uma redação bem embasada, tá bom? Continuando aqui, pessoal, vamos agora à 10ª questão, que é justamente para falar sobre os bitcoins, né? E aí ela coloca, esse aqui é um assunto da moda, ela gosta muito de falar sobre bitcoins, sobre blockchain e até mesmo sobre outras criptomoedas. Mas ela diz o seguinte: a mineração de bitcoin é um processo complexo, que envolve muitos competidores, demanda grande capacidade computacional e enorme gasto de energia elétrica. Esse processo de mineração consiste em, então, quando você vai minerar dentro do mercado de bitcoins, especificamente, que é o que ele está falando aqui, você não vai criar novos bitcoins, você não vai emitir novos bitcoins, como está na alternativa A, e alguns alunos eu vi Brasil afora comentando a respeito disso, tá? Então, o que você faz quando você tem o processo de mineração, você vai validar os registros eletrônicos das transações no blockchain. Portanto, a missão oficial de quem minera nos bitcoins é validar os registros eletrônicos das transações no blockchain. Nossos alunos sabiam, desde já, que o blockchain é uma espécie de livro caixa eletrônico,
onde todas as informações a respeito das negociações de bitcoins ficam armazenadas no blockchain, nessa sequência de blocos. E aí nós sabemos também que nós não podíamos fazer aqui controle sobre a quantidade de bitcoins emitidos para sustentar o valor da moeda, tá bom? Isso daqui também foi comentado por mim, inclusive, a respeito de um fenômeno que ocorre a cada 4 anos dentro do mundo dos bitcoins, que se chama halving. Portanto, não é o minerador que controla o halving. O halving, inclusive, esteve programado para ocorrer agora em abril de 2024. Ele é um fenômeno que ocorre a cada 4 anos, em que você tem uma diminuição na remuneração dos mineradores. Então, quando você valida uns blocos dentro do blockchain, você está acompanhando uma diminuição. Então, lá em 2009, dando um exemplo para vocês, nós tínhamos uma remuneração de 500 bitcoins para quem conseguia validar ou minerar um bloco. Hoje nós estamos, em média, com uma remuneração de 6,25 bitcoins. E essa tendência é diminuir. E aí o que ocorre? Qual é a preocupação do pessoal da mineração? É que, no total, o pai, vamos dizer assim, dos bitcoins, o Satoshi Nakamoto, que é o nome que foi dado a essa pessoa, nós não temos como confirmar ainda se esse é o nome real dele, mas vamos dizer assim que seja o codinome do Satoshi. Então, o Satoshi Nakamoto, ele que foi um dos criadores desta rede, ele diz o quê? Que nós vamos ter, ao todo, aproximadamente 21 milhões de bitcoins sendo criados até o ano de 2140. Porém, até este ano de 2024, 18 milhões de bitcoins já foram criados. Portanto, nós só temos uma carga ainda de 3 milhões de bitcoins para serem criados. E aí o que ocorre? A tendência de mercado, que é a famosa lei da oferta e da procura que a gente sempre comentou para vocês, ela vai fazer com que os bitcoins fiquem cada vez mais caros. Tendenciosamente é isso. Por quê? Porque nós vemos uma diminuição na oferta desses bitcoins, os algoritmos do Bitcoin eles estão sendo cada vez mais reajustados para a dificuldade, porque está tendo um aumento excessivo de investimento nas fazendas de mineração, que são aqueles locais que se utilizam de grandes data centers, né? Nós falamos sobre data center, que é aqueles megacomputadores que são utilizados para a resolução de equações que são feitas pelos mineradores. Portanto, o que um minerador faz? Estava escrito, inclusive, mais uma vez dando essa dica para vocês, numa reportagem que foi feita pela CNN Brasil. E aqui no site da CNN Brasil, que é uma das importantes fontes que vocês podem pegar para estar lendo sobre atualidades para esta prova do Bampará, ela diz o seguinte: como funciona a mineração de criptomoedas? E aí ela mesmo já nos traz essa evidência. A mineração de criptomoedas funciona como um processo para validar e incluir novas transações no blockchain, que é um banco de dados público que registra o histórico de movimentações dos usuários. Caso ela seja verdadeira, o bloco é incorporado à rede e ganha um código de criptografia. Portanto, se ela é criptografada, há uma dificuldade exacerbada de alteração do blockchain. E por isso é que ele é algo que não pode ser modificado ao bel prazer de quem está fazendo mineração. Ele precisa apenas validar estes dados. Para acessar um bloco de rede, para, por exemplo, roubar informações, é preciso desvendar a criptografia de todos os blocos anteriores, daí a sua segurança. A gente não precisa nem se aprofundar muito no assunto, porque falaremos muito sobre isso daqui nas aulas que nós teremos do Bampará, tá, pessoal? Mas indicando aqui, está aqui uma fonte confiável, que é a CNN Brasil. A rede CNN é uma das maiores do mundo, e ela traz aqui para a gente justamente isso. E aqui tem o professor dizendo, respaldando o que está aqui na letra A, ou na letra B, desculpa, tá? Que é o seguinte: os mineradores são validadores das informações, porque não tem um ente regulatório que diz que uma pessoa tem X dinheiro na conta ou se pode transferir X dinheiro para outra pessoa. Então,
mais uma vez, os mineradores, nunca mais errem isso, os mineradores têm a competência de validar os registros eletrônicos das transações do blockchain. Quem lembrou disso que a gente falou nas aulas? Quem lembrou disso? Oi, pessoal, vocês lembraram disso aqui que nós falamos? E aí não tinha a ser como emissão de novos bitcoins, porque essa não é a competência de um minerador. Não é isso que ele faz, tá bom? E aí agora na questão 11ª, aqui vem... A Joyce está me dizendo que ela lembrou que nós falamos a respeito e acertou a questão. Joyce, está aí, ó. Gostei de ver, que bom que você lembrou. Memória está em dias, né? E aqui vem a SES Gran Rio, ela, vamos dizer assim, ela está com alguma situação, gente, porque é algo assim que eu vou comentar a respeito para vocês. Nós detectamos lá na prova do BNB, nós detectamos lá uma questão que ocorreu sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estava no conteúdo da Caixa, mas que não tinha no conteúdo, no edital do BNB. Então, ela colocou lá uma questão que nós presumimos que seria para a prova da Caixa. E agora, olhem só, o que eu estava lá na hora da prova, fazendo a prova, e eu parei assim, comentei isso, inclusive, vou mandar um abraço aqui para um colega do Bampará, que é da mais alta competência, que é o professor Arlindo, que é também lá do Bampará. Quero mandar um abraço aqui, professor Arlindo, que é conhecedor assíduo do mercado financeiro, conhecimentos bancários, e eu disse para ele ontem, inclusive alguns alunos viram, que eu parei um tempo nessa questão e fiquei pensando, gente, que órgão é esse no sistema financeiro nacional que eu não conheço? Porque eu conheço a CVM, eu conheço o Banco Central, conheço o CNSP, conheço o Previc, conheço o SUSEP, conheço o Conselho Monetário Nacional, conheço o Conselho de Recursos, mas esse órgão eu não conheço. Então, eu vou na manhãzinha da SES Gran Rio, do apenas ou do somente. E os alunos, essa prova, Isabelle, é a número 1, tá? Essa daí a Carla está dizendo que ela matou pelo apenas. De fato, Carla, mas para mim ficou complicado porque eu não sabia, de fato, que órgão era esse. E eu me cobrei muito isso na hora. Eu confesso para vocês que eu me cobrei muito isso na hora. E ontem eu comentei isso com o professor Arlindo. Arlindo, eu não conheço esse órgão. Então, assim, é uma questão que, inclusive, fala sobre noções de mercado de capitais, né? Mas aí, no caso, é que ele aprofundou demais. Alguns professores do Brasil afora, inclusive, criticando a colocação dessa questão na prova, porque ela foi pesada demais falar sobre OPA, né? Que é oferta pública de ações. É quando uma empresa que está com seu mercado aberto quer fechar esse mercado. Então, ela vai recolher, comprando dos seus acionistas, aquelas ações, né? De fato, na teoria é isso, mas aqui ela faz todo um texto, mas eu nem vou dar o trabalho de ler todo esse texto, eu vou ler só aqui, Comissão de Valores Monetários. E a SES Gran Rio acabou criando para nós um novo órgão, que eu entendo aqui a banca, eu sei da sensibilidade da banca, eu tenho certeza que os alunos que já colocaram recurso, nós temos aí essa questão aqui, pessoal, está com um enunciado totalmente equivocado, tá? Este órgão aqui, até que nos prove o contrário, ele não existe. Então, a OPA, nesse caso aqui, eles não são aceitos pela Comissão de Valores Monetários. Ela é aceita pela Comissão de Valores Mobiliários, a famosa CVM. Mas aí, nesse caso, você não tem essa questão aqui, como esse órgão é existente, tá? E eu gastei, foi a questão que eu confesso para vocês que eu mais gastei tempo, porque eu fiquei tentando rememorar qual era esse órgão, e eu não cheguei a um denominador comum sobre esse órgão. Para mim, eu nunca ouvi falar, eu não sei vocês, aí, se vocês quiserem comentar a respeito aí, se conheciam esse órgão. Eu, de fato, não conheço, eu desconheço, e por esse motivo, essa questão, vocês podem colocar recurso, tá? A base legal é que esta operação, oferta pública de ações, ela é aceita pela Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, se o enunciado está equivocado, ela leva o aluno a se equivocar. Então, você que acertou, logicamente, não vai colocar recurso sobre ela. A galera que está colocando aqui, mas a galera que não quis comentar comigo que errou, pode colocar recurso com base no que a gente está dizendo para vocês, tá? Comissão de Valores Monetários é uma questão que não existe esta comissão dentro do mercado financeiro. E aí, aqui, como eu falei para vocês, eu não conheci o órgão, então eu fui no apenas, que é uma manhãzinha que a SES Gran Rio tem, ou é apenas ou é somente, né?
e aqui nós tínhamos 4 apenas, e somente o que estava na letra E é que era o que não tinham apenas. Por esse motivo, eu julguei naquele momento através da manhazinha do apenas. Né? Deixa eu ver só o que o Lucas está colocando. Eu vi falar que OPA está em aprovação de certificação. De fato, mas aí o que ocorre? O Nubank, por exemplo, só para dar um exemplo, ele fez justamente esse movimento contrário aqui, né? Porque isso aqui é o contrário de um IPO, né? Então, você faz um IPO quando você emite pela primeira vez as ações no mercado de capitais. Quando você tira, você faz um OPA. Então, teoricamente, é um movimento reverso. E aí, o que ocorre, pessoal? De fato, aqui cabe recurso, essa questão aqui foi altamente debatida no país, mas os professores de conhecimentos bancários que foram fazer a prova, eles também já viram logo isso daqui, Comissão de Valores Monetários, e aí ficou bem claro que houve um erro de digitação, e eu tenho certeza que a banca vai ter a sensibilidade de anular essas questões, aceitar os recursos de vocês, justamente por essa questão. A resposta, Cíntia, estava no enunciado da questão. De fato, estava, mas como eu falei, Cíntia, nós temos aqui a Comissão de Valores Mobiliários. Nós não temos um órgão que se chame no país Comissão de Valores Monetários. E isso foi o que me trouxe a dúvida realmente sobre o enunciado, porque eu disse, será que a oferta pública de ação passou para a mão de um órgão que foi criado recentemente neste governo? Mas eu não tenho conhecimento que o Ministério da Fazenda ou que algum outro órgão se dissipou ou criou um novo órgão lá, já que nós sabemos que a CVM ela está vinculada ao Ministério da Fazenda, né? Inclusive tem a sua direção indicada por lá. E aí o que ocorre, pessoal? Na prática, nós não temos esse órgão, tá? Por esse motivo, gabarito letra E, mas nós esperamos que a sensibilidade da Sesgran Rio faça com que essa questão seja anulada. Portanto, Sesgran, coraçãozinho para ti, vai lá e anula essa questão, tá? Comissão de Valores Monetários nós não conhecemos no país, e aí, então, nossos alunos foram induzidos ao erro, os que acertaram pelo apenas, mas não por conhecerem um órgão. E aí, então, o órgão, de fato, ele não existe, viu, Sesgran? Então, coração para ti, eu tenho certeza que tu vai ter essa sensibilidade de anular essa questão com os recursos que estão chovendo nessa questão aqui da prova da Caixa de domingo. Passando adiante, inclusive já vou fazer um comentário com vocês. Olha o que ela colocou na letra D, Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Portanto, aqui era a Comissão de Valores Mobiliários. Aí a questão estaria ok, estaria tranquila. Porém, aqui ela colocou certinho, e aí a gente não sabe o que de fato ocorreu, né? Na questão 12, diz o seguinte, um gerente responsável por uma administradora de consórcio, empresa pertencente a uma instituição financeira, deve enviar periodicamente informações contábeis sobre as operações de consórcios ao ou a, e aí aqui o correto era Banco Central, né, o BCB, que ela tem deixado de chamar de Bacen, ela passou a chamar de BCB agora. Conselho Nacional de Previdência e Consórcio, ela criou mais um órgão aqui, né, justamente para te errar, porque não existe Conselho Nacional de Previdência e Consórcio. Existe Conselho Nacional de Previdência Complementar, o famoso CNPC. E aí você, que era nosso aluno, que esteve nas aulas, conheceu a respeito deles. O Conselho Monetário Nacional também não bate cabeça com isso, a CVM cuida do mercado de capitais, e a Superintendência de Seguros Privados, como o próprio nome já diz, vai focar nos seguros. E aí nós fomos lá no site do Banco Central e fomos buscar uma informação oficial que está lá. Quem faz a regulação e fiscalização dos consórcios. Então, não esqueçam mais dessa, aprendam com o erro. Quem errou essa questão e marcou SUSEP, aprende logo com esse erro, tá? Porque é assim que muitas vezes a gente aprende. O Banco Central, ele é responsável pela normatização, autorização, supervisão e controle das atividades do sistema de consórcio. Portanto, se ele pede informações contábeis, é porque ele está tentando, ou está querendo, e não vai deixar de querer, fazer o controle das operações de consórcios no país, tá bom? Com foco na eficiência e solidez das administradoras e cumprimento da regulamentação específica, informações contábeis para verificar se estão sendo cumpridas
todas as regulamentações estipuladas pelo Banco Central, através de resoluções e aí documentos afins. Então, olhem só, pessoal, essa questão está lá, não tem erro, tá? E aí, aqui embaixo, ele copiou o mesmo texto daquele site, teoricamente, ele foi lá no site do Bacen, ou agora BCB, como a Sesc Gran Rio está chamando, e aí ela disse o seguinte: as administradoras de consórcio devem remeter periodicamente ao Banco Central informações contábeis e não contábeis sobre as operações de consórcio, tá? Então, esta é a correta, Banco Central do Brasil, BCB, é quem faz é quem recebe o envio periódico das informações contábeis sobre as operações de consórcio. Continuando, já indo para o final aqui, já demarcando o prazer incomensurável que foi estar e é estar com vocês, estaremos juntos por um certo período aqui. E aí, então, olha só, gente, mais uma questão. Essa questão aqui também é para não zerar, né? Galera que estava com a gente nas aulas, essa questão aqui é para não zerar. O cliente de um banco solicitou uma recomendação de investimento a seu gerente, que atua na área de investimentos do banco. Ele recebeu uma recomendação com as seguintes características: título emitido por sociedade por ação, uma empresa, né? Uma empresa, considerado crédito privado de renda fixa. E aí, então, já mato logo a ação aqui, a ação já risco logo porque é de renda variável, né? Para captação de recursos no mercado de capitais, e daí é que mora a dúvida das pessoas, porque as debêntures, que era o correto, elas são negociadas no mercado de capitais, mas elas são entendidas como crédito privado de renda fixa, porque sempre que você empresta um dinheiro para uma empresa, a respeito, no caso das debêntures, que é o empréstimo de dinheiro para as empresas, elas usam esse dinheiro para financiar projetos. E aí o que ocorre, pessoal? Elas pegam esse dinheiro a algo já pré-fixado, ou seja, você já sabe quanto vai ganhar. E essa é uma das bases de pensamento da renda fixa, é saber quanto eu já vou ganhar, né? E aí o CDB, como é algo emitido por empresa, o CDB ele é emitido por lá, vocês sabem, né? Cooperativas, instituições financeiras. Então já arrisca daí também. Como é um título que está considerado privado, se ele é privado, ele não pode ser tesouro direto, porque o tesouro direto é um órgão que cuida, no caso lá, o Tesouro Direto, aquele sitezinho lá do STN, o que acontece? Ele é público, né? Então, os títulos do Tesouro, eles são negociados lá na plataforma Tesouro Direto e eles são públicos. E aí, então, sobrou isso daqui. Somente o fundo de renda fixa que veio para te enrolar, mas o correto, gabarito letra D, tá? E eles são registrados lá na CVM. E em que haja a expectativa de receber juros, bem aqui a banca entregou, pré-fixados. E aí, então, nessa hora, você já sabia que era debênture, não precisava nem terminar de ler a questão para já marcar, mas por prudência você terminou de ler. Portanto, correto, letra D, nessa prova tipo 1, ou gabarito 1, correto era debênture, porque este é o título que foi descrito aqui no comando da questão, tá bom? Ela tomou cuidado de amarrar direitinho a questão para não dar nenhuma margem para pedido de anulação, tá? Então, nessa daqui também não cabe recurso, nós não temos nada que indique esse pedido de anulação da questão. A última questão... e aqui, gente, olha só, tomei o cuidado de ir lá no site do Infomoney, que também é uma importante fonte de dados para vocês, a respeito do mercado financeiro e das atualidades desse mercado, para a gente ver o que de fato é uma debênture, tá? Então, a galera que está na dúvida aí sobre essa descrição, e aí então diz o seguinte: o que são debêntures? Não se deixe assustar pelo nome. Debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. Então, bem aqui ela já entregou um trecho do comando da questão, de que o mercado de capitais é onde se negocia debêntures. Em alguns aspectos, só tirar aqui, seu funcionamento lembra dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto. Ele só lembra, mas ele não é público porque é um crédito privado, né? Um título privado. Só que, em vez de financiar o governo
quem compra debêntures empresta dinheiro para uma empresa construir uma nova fábrica, expandir as operações no exterior ou fazer qualquer outro grande investimento. E aí, olha só, qual a diferença entre debêntures e ações? Isso daqui é importante, eu vou ler esse texto aqui para vocês por completo. Qual é o cuidado? Porque as duas, tanto debêntures quanto ações, são negociadas no mercado de capitais. Porém, o que ocorre? As debêntures são títulos de renda fixa, já as ações são renda variável, estão dentro da renda variável. Ou seja, aqui eu já tenho algo pré-fixado, eu já sei quanto eu vou ganhar ao final do vencimento deste papel da debênture. As ações não, as ações são variáveis, então elas variam de acordo com o tempo, elas variam de acordo com o histórico daquela empresa, elas variam de acordo com os resultados daquela empresa num período de tempo. Então, quando a empresa revela o seu balancete, o que ocorre? Nós temos aí uma ideia se a empresa está bem financeiramente ou não. É por isso que nós temos alguns setores do país com pouca negociação de ações, como hoje o que nós temos visto sofrer muito no mercado de ações, o setor do varejo. Então, você tem aí algumas empresas que te vendem, que têm algumas lojas, mas que vendem eletrodomésticos, por exemplo, que têm apresentado resultados negativos ao longo do tempo. Nós temos empresas, inclusive, solicitando recuperação judicial, e vocês vão lembrar de diversas aí, as últimas que solicitaram recuperação judicial estão no mercado de varejo, prioritariamente nessa venda de eletroeletrônicos, e vocês vão lembrar de várias aí. Por questões de não autorização, não posso falar o nome delas aqui, mas o que eu posso dizer a vocês é que se eu falar descrevendo elas aqui, vocês vão ver. E se vocês forem lá no histórico da Bolsa de Valores, da B3, se vocês forem lá buscar o histórico dessas empresas, vocês vão ver que elas estão de ladeira abaixo. Então, você pode ter comprado na alta e ela está agora ladeira abaixo. E uma das regras do mercado, prioritariamente do mercado de capitais, é que juros passados não representam juros futuros. Ou seja, o lucro que você teve com uma ação que você comprou lá no passado não representa que esse lucro vai ser sempre, que inclusive você pode ter prejuízo, né? Então, quando você faz aí essa questão, você lembra muito disso, tá? Então, o que ocorre aqui? As debêntures, a empresa, por exemplo, uma empresa de infraestrutura, ela não quer mais ramificar o seu capital, ou seja, ela não quer ter mais sócios, ela só quer pegar um dinheiro teu por um tempo e te pagando uma taxa de juros. Então, quando ela faz isso, ela pode fazer isso emitindo uma debênture, e aí na hora que ela faz isso, ela está dentro do mercado de renda fixa, porque ela vai te dizer, olha, fulano, eu vou emitir aqui um papel, tu vais me comprar esse papel a X e eu já vou te dizer qual é os juros e a taxa que eu vou te pagar. Então, você já entra sabendo quanto vai receber no final. Já no mercado de ações, como ela é renda totalmente variável, você não sabe, você pode ganhar muito dinheiro ou pode ter muito prejuízo. E aí, então, esse daqui é um dos entendimentos que a gente vai trazer também aqui nas aulas. Então, as regras relacionadas aos prazos e ao formato da remuneração das debêntures estão definidas e registradas desde o momento da emissão pela empresa, por isso que ela é pré-fixada. Portanto, quem investe em uma debênture já sabe desde o início por quanto tempo o dinheiro precisará ficar aplicado e também de quantos serão os juros que receberá até lá. Tá? Por essas características, as debêntures são classificadas como investimento de renda fixa, e como, por exemplo, os CDBs, os RDBs, as LCIs, as LCAs, e assim por diante, que são diversos produtos de renda fixa que nós temos relacionada a esses papéis de investimento, tá? Portanto, debêntures era a resposta correta para este modelo de prova, estava na letra D. A última questão fala sobre o fundo de garantia, né, o FGTS, e a gente até comentou isso em algumas salas de aula que estivemos na última aula. Essa questão aqui está no artigo 20 lá do FGTS, e era uma questão que, para mim, assim, os meninos já até confidenciaram aqui para mim, olhando essa questão, que ela tinha um pouco ela te embaralhava um pouquinho a cabeça, né? Não, vamos dizer assim, por acidente, esta questão foi colocada por último na maioria das provas. Vocês, na prova de vocês, pessoal, essa questão veio por último também ou ela veio logo no início? Porque como era uma questão que te embaralhava um pouquinho, eles fizeram, acredito eu,
Não quero acreditar que foi de propósito, mas eles colocaram para o momento em que você estava mais cansado para resolver uma questão sobre o FGTS. Então, diz o seguinte, a questão 14ª, que é a que nós vamos resolver agora. Um trabalhador empregado de uma determinada empresa com recursos depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Servidor, o FGTS, tem dúvidas sobre as situações em que poderá ter acesso à sua conta vinculada no FGTS. De acordo com a Lei número 8.036 de 1990, o trabalhador poderá movimentar a sua conta no FGTS na seguinte situação. Letra A, for despedido sem justa causa, excluídas não, incluídas, tá? Incluídas a rescisão indireta, de culpa recíproca e de força maior. Portanto, ela trocou o termo aqui e tentou te induzir ao erro, mas tu estavas preparado. Eu sabia que ela podia fazer isso. E aqui na letra B, ela diz o quê? Tiver idade igual ou superior a 65 anos. Vamos diz lá no site da Caixa. Lá no site da Caixa está descrito aqui a idade, né? Vamos lá. A idade igual ou superior a 70 anos e não 65 aqui. Mas por ser a idade que, teoricamente, a maioria dos homens se aposentam no Brasil, e aí, então, as pessoas foram lá e confundiram 65 anos. E, nesse caso, não é. Eu só posso mexer no meu FGTS numa idade que esteja igual ou superior a 70 anos. Então, por isso, a letra B estava errada. Permanecer 2 anos ininterruptos fora do regime do FGTS. O site da Caixa, ele me diz que são 3 anos fora do regime do FGTS. Por esse motivo, está errada também a alternativa C. A correta aqui é a letra D, de dado, né? Tiver aposentadoria concedida pela Previdência Social. Isso aqui é o primeiro termo que está aqui das opções, e o Fundo de Garantia está previsto para quem se aposentar. E aí, nesse caso, aposentadoria concedida pela Previdência Social, artigo 20 da lei do FGTS. For acometido ou qualquer de seus dependentes subitamente de qualquer doença grave. Não, são de doenças graves que te levem ao quê? Todo mundo sabe que é estágio terminal. Então, se você, Deus me livre, querer um dia sacar o meu FGTS por esse motivo, né? Acho que assim é um dos motivos mais dolorosos de saque do FGTS. E aí, pessoal, essa daqui também estava errada, porque não é qualquer doença grave. É uma doença que, de fato, você tenha sido acometido e já esteja em estágio terminal. E lá no artigo 20, ele, inclusive, destaca alguns tipos de doença, como o HIV, o câncer, e tem algumas doenças congênitas. Por esse motivo, o correto está aqui na letra D, tiver aposentadoria concedida pela Previdência Social, tá? Portanto, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez reforçando, nossas turmas para técnico bancário do Banpará estarão iniciando no dia 7, semana que vem. O REST está com uma super promoção que vai até sexta-feira. Pode entrar em contato aqui nas nossas redes sociais e através do nosso telefone de WhatsApp, 98018-5587. O professor Valdomário entrou mais cedo aqui na live e anunciou esta promoção que vai até sexta-feira. Portanto, você que queira estar aqui com a gente, nós teremos as turmas e no próximo sábado, dia 8, nós já teremos o primeiro turbinaço Banpará, que vai ocorrer aqui no prédio do REST e também vai ocorrer de maneira online, ao vivo. Portanto, você queira fazer um investimento, entre em contato com a galera aqui do REST e, sem dúvida alguma, nós vamos ter esse aulão, né, esse turbinaço Banpará. E muito obrigado, galera, muito obrigado mesmo a todos que nos assistiram. Acompanhem sempre aí com a gente, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Vocês serão funcionários da Caixa e agora vem Basa e Banpará pela frente, viu? Portanto, valeu, muito obrigado.